Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães. Queremos dedicar o programa de hoje a todos os profissionais da saúde que celebraram o último 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem, enquanto enfrentam esse inimigo invisível que é a Covid-19. A vocês, enfermeiros e enfermeiras, nossa gratidão e respeito. E o Jornal da Quarentena desta semana só está começando. Vem com a gente! Segundo a estimativa do Ministério da Economia, para cada semana de distanciamento social, o PIB brasileiro deve registrar uma perda imediata de 20 bilhões de reais. O número também reflete os rendimentos de quem teve, por alguma razão, perdas salariais causadas pela pandemia. Por outro lado, desrespeitar o isolamento pode provocar perdas financeiras ainda maiores no futuro, de acordo com economistas. Um estudo recente do Fed, o Banco Central Americano, mostra que a adoção de medidas restritivas é melhor para a recuperação econômica, porque ajudam a controlar a pandemia de forma mais rápida. O Jornal da Quarentena vai mostrar exemplos de brasileiros que procuram equilibrar as contas sem deixar de lado a preocupação de não colocar em risco a própria vida e a de outras pessoas, e que tiveram que se reinventar para garantir a manutenção do sustento de suas famílias. Fernanda e Roberto Carlos são um casal de profissionais que atuam no audiovisual, atividade bastante afetada com a proliferação da Covid-19. Roberto, chamado carinhosamente pelos amigos de Tinho, é técnico de som e cinema. Fernanda é produtora de cinema e televisão. Não produzindo, não recebem, o que não impede de as contas chegarem. Diante desse cenário, a dupla se juntou para mais uma atividade em parceria, venda de marmitas congeladas, que batizaram de Quentinho. Não tenho nenhum talento culinário, mas eu resolvi explorar o talento culinário do meu marido, que já é conhecido na família, conhecido pelos amigos, e a gente de fato começou a mandar comida para os meus pais, para minha mãe e para meu pai, porque, enfim, ficou todo mundo, sozinho em casa, sem muita estrutura. E aí eu falei, poxa, Tinho, vamos pagar as contas, né? Todo mundo sem ganhar grana, a gente parado. Pois é, como nós trabalhamos com cinema, somos autônomos, então nós parados a gente não tem nenhuma renda fixa, né? Assim nasceu a Quentinho. Mas como formar uma carteira de clientes em uma atividade nova, permitindo sucesso no negócio? Nós usamos as nossas redes sociais e o nosso boca a boca virtual, né? Então, o WhatsApp, fizemos um cardápio, uma amiga linda, designer, fez um cardápio pra gente super bonitinho e a gente começou a mandar pro WhatsApp e os amigos começaram a replicar e a família começou a replicar. E como, na verdade, nesse momento tem uma demanda muito grande, né, por esse tipo de serviço, né, um momento onde ninguém está saindo de casa, ou pelo menos não deveria estar, um momento em que a orientação é que você também proteja as pessoas que trabalham com você, então você deixar as pessoas em casa, né, é importante. Então as pessoas estão supostamente sozinhas, com pouca estrutura, então o nosso serviço, na verdade, é um serviço que, no momento, tem uma demanda imensa. Sem contar os segredos de seus dotes culinários, Mestre Tinho revela como e o que prepara para seus clientes. Nós produzimos comidas congeladas, as embalagens têm 3 divisórias. Como eu sou do sul, eu tenho uma pegada muito forte em fazer carne, né? Minha família é de churrasco e tal, então eu faço aqui muito pernil, costela, carne assada, mas também estamos fazendo massas como empadão, lasanha, panquecas e também até uma canja. Fernanda e Roberto têm um cuidado muito grande em todas as etapas de produção, desde o trato com os alimentos até a entrega em domicílio das refeições, preocupação que se tornou ainda mais importante durante a pandemia. Nosso cuidado começa, primeiro, óbvio, na escolha dos fornecedores, né, na garantia de boas carnes, de bons frangos, de legumes, etc. A outra etapa é exatamente a chegada desses produtos, né, a higienização neurótica, obsessiva, muito importante. Então, álcool 70, água sanitária, detergente, sabão, né, cada qual e sempre no seu com pedaço. Máscara, né, luva, todo o material que é necessário para receber, né, para esse contato.
E ao cozinhar, você também se cerca de alguns cuidados. Sim, claro. Sempre de touca, máscara, luva e sempre manter tudo limpo, né? A cozinha, você produz muito lixo, né? Você faz muita coisa no dia e sempre ter uma higiene, sempre estar limpando, ter uma limpeza legal. O uso de máscaras no Brasil se tornou obrigatório por lei em 26 estados, além do Distrito Federal. Com um grande número de demanda, o comércio desse produto se tornou uma alternativa de fonte de renda para muitas pessoas. Foi o que aconteceu com Patrícia Souza, que se viu obrigada a fechar as portas do seu estabelecimento logo no início da pandemia. Eu tinha um brechó com uma amiga no centro da cidade de Itaguaí e já há 2 anos. E quando a gente descobriu que tinha que fechar as portas, a gente fechou e ficamos aguardando o que seria. E eu em casa, nessa espera, eu comecei a mexer na máquina de costura, que eu já fazia algumas coisas para vender, como fantasia infantil, avental de mãe e filha. E nessa de costurar eu tinha muitos tecidos em casa, comecei a fazer máscaras e ofereci no Facebook. Patrícia se reinventou. Não exercia atividade de costureira de forma profissional, apenas cumpria com as necessidades e demandas da casa. Com o início do período de isolamento, colocou a mão na massa e vem se especializando no ofício. Eu sabia costurar e aí eu comecei a treinar algumas máscaras e aí vi que eu achava que era mais confortável. Já tinha tecido em casa por ter feito outros trabalhos, eu tenho muito tecido e é exatamente o tecido que precisa, que é de algodão. Assim como ocorre com os alimentos, o trato com as máscaras também exige cuidados, o que é sempre observado por Patrícia. A mesa que eu uso, eu passo álcool antes de estender os tecidos, né? Eu me organizo para estar com o ambiente limpo e com as minhas mãos limpas, né? Quem faz a entrega das máscaras é a própria Patrícia, que diz ser este o momento mais extremo na realização da nova atividade. É onde eu fico mais tensa, porque é onde eu vou ter contato com uma pessoa. E aí, nessa hora do contato, eu fico muito preocupada, porque eu pego o dinheiro, eu pego a máscara, e às vezes eu quero orientar a pessoa, olha, lava a máscara quando você pegar, porque às vezes a pessoa pode achar que vai pegar e vai usar imediatamente. É importante que todo mundo tenha esse cuidado. A necessidade do fica em casa afetou também quem pretende empreender e ampliar a renda. Paulo Roberto Graciano é administrador e está montando uma mercearia em um espaço ocioso de sua casa. Mas o negócio, por causa da quarentena, teve que ficar em suspenso. Fizemos aqui uma nossa lojinha, estamos tentando ter todo o cuidado possível para poder não prejudicar um ou outro, pegar essa doença. Enquanto a mercearia não emplaca, a esposa de Paulo, Claudete Graciano, passou a fazer lanches para ajudar nas despesas de casa. Faço salgadinho em porções para vender. E para quem ainda tem dúvidas sobre a importância de se cuidar, a Patrícia Souza e sua filha, Ana Letícia, deixam um recado que também ajuda a fazer a propaganda do novo negócio da família. Usar máscara não é uma coisa legal, é chato, mas tem que usar, entendeu? Compre máscara com essa mulher linda, maravilhosa! Valeu. Fazer isolamento social é difícil para todas. Mas será que dividir a casa e a rotina com o animal de estimação ajuda nessa hora? Sim, porque eles são fofos, carinhosos, praticamente irresistíveis, mas exigem responsabilidade. Se depois da matéria você decidir encontrar um companheiro animal, lembre que há vários esperando por adoção. Muitas pessoas podem se sentir sozinhas durante essa quarentena, mas certamente quem tem um bichinho em casa passa a maior parte do tempo bem acompanhado. Essa pandemia tem um bicho tudo, né? Mesmo para quem não mora sozinho, você ter aquele serzinho assim gostoso, peludo, amoroso, ali te fazendo companhia, é tão bom. No caso da Eugênia, parece que ela é que foi escolhida pelo Mussum. Vieram uns cuidadores aqui com 4 gatos, 4 irmãos, né, de uma mesma ninhada. Só que aí 3 se esconderam, desapareceram assim no apartamento e só ele ficou ali com a gente. A família do João Vitor
já esperava o Zeus antes mesmo do cachorrinho nascer. A ideia de adotar não foi minha, na época foi da minha irmã. Ela queria ter um cachorrinho na época, achou que seria bom pra gente. E aí, no caso, uma vizinha nossa tinha uma cadelinha que estava grávida. E aí, um desses filhotes foi o Zeus e a gente trouxe ele para casa. Já a Mia e a Letícia tiveram que ir se conquistando. Eu trouxe a Mia para casa e no começo ela só chorava. E eu pensei, nossa, eu acho que eu quero devolver, né, o gato de novo, porque ele não para de chorar, mas depois de um tempo ela se acostumou aqui em casa, né, e comigo, e foi pegando confiança. Se eu acordo mal, se eu tô meio triste, eu não sei se o animal consegue sentir, mas ela sempre fica mais carinhosa e fica no meu colo e fica fazendo carinho. Essa relação íntima entre um bichinho e seu dono pode ser muito importante para a saúde do ser humano. E já era estudada aqui no Brasil, pela doutora Anísia da Silveira, psiquiatra que conseguiu muitos avanços nos estudos da área. A psicóloga Carla Panetti nos ajuda a entender como os animais podem ser importantes em momentos de estresse, como esse da pandemia. O cuidado, o relacionamento com eles faz com que nós produzamos substâncias que nos ajudam a lidar com as situações de estresse. Nós produzimos o cortisol, que é um hormônio que aparece em respostas a situações estressantes, e a convivência com os animais nos faz induzir a produção de endorfinas, que são substâncias que nos trazem bem-estar. A psicóloga lembra ainda que mesmo fora desses momentos que estamos vivendo agora, a presença de um animal em casa pode trazer muitos benefícios à saúde. Mas toda a fofura, carinho e amor que os pets nos trazem também dão trabalho. Eles precisam ser tratados com o mesmo carinho que nos dão, e cabe a nós alimentar, cuidar da higiene e do bem-estar deles. Basicamente, eu tenho uma criança em casa e ela me faz companhia quando eu tô me sentindo muito triste nesse período, né, de isolamento social. Então, é isso. Oi, gente. Você também foi conquistado por eles? Então, lembre que ter um animal de estimação exige carinho dos dois lados e vá logo abraçar o seu. Os museus físicos podem até estar fechados por causa da pandemia, mas não os virtuais. Eles são perfeitos para quem antes costumava viajar através da história. Deseja visitá-los? Então confira uma lista de alguns desses museus espalhados pelo mundo afora. Começamos nossa viagem pelo Museu de Belas Artes de Chicago, que apresenta uma coleção de obras do impressionismo e está com uma exposição com quadros surrealistas. Outro museu famoso dos Estados Unidos é o de Nova York, que permite ao visitante um passeio através de uma câmera em 360 graus. A principal referência mundial de museus também adotou essa ferramenta, o Louvre, em Paris. A casa da famosa Mona Lisa abriga uma interessante exposição com artefatos e objetos do Egito Antigo. Mas a história nos traz lembranças tristes, como nos tempos da Segunda Guerra Mundial. O Museu do Holocausto, em Israel, leva o internauta a esse passado sombrio através de fotografias, objetos e obras de quem viveu aquele período. E não podemos deixar de lado os museus brasileiros, entre eles a Pinacoteca de São Paulo, onde o visitante também fará um passeio de 360 graus para apreciar diversas obras expostas em um prédio belíssimo. Já os museus da imagem e do som de São Paulo e do Rio de Janeiro também apresentam aos visitantes virtuais uma viagem pelo acervo de fotografias, áudios, filmes, livros e catálogos. É só escolher um museu preferido. Divirta-se nesse passeio, sem sair de casa, é lógico. Bateu o tédio nessa quarentena? Ainda bem que tem um monte de lives com shows musicais nos próximos dias para animar esse período de reclusão. Anote na sua agenda. Diogo Nogueira abre domingo e é uma boa pedida para acompanhar ao almoço ao meio-dia. Às 4 horas, Safadão e Raça Negra prometem agitar a tarde.
Também se apresenta no mesmo horário o pequeno fenômeno Enzo Rabelo, que apesar da pouca idade, já conquistou milhões de pessoas. Fechando a agenda do domingão, às 5 da tarde tem a dupla Mato Grosso e Matias. Na segunda-feira à noite, o encontro é com a dupla Luna e Vitória. Depois tem Leone no Instagram, com poesia e música boa às 9 da noite. Tudo é relativo quando te fazer feliz me faz feliz. A terça-feira fica por conta da dupla Guilherme e Gustavo, às 7h30 da noite. Continuando na trilha do sertanejo, tem Deluca e Gabriel às 8. A quarta-feira começa com Bros. A banda de pop se apresenta às 8 da noite. E no mesmo horário, o cantor Igor Brenaz lança seu mais novo sucesso, a música Sim ou Não. Na quinta-feira, o melhor do pagode é com Ferrugem às 8 da noite. Depois, a dupla César Menotti e Fabiano se apresenta às 8h30. O Sextou da Galera começa com Ana Vitória às 7 da noite. No mesmo horário, quem acompanha é a dupla Luísa e Maurílio. E lacrando a noite tem Pablo Vittar. Sábado também é dia de curtir, começando com Cláudia Leite às 4 da tarde. Logo depois, live das coleguinhas Simone e Silmária. E fechando a semana, a dupla Maiara e Maraísa agita a noite a partir das 8 horas. Ligo, não me atende, eu só bico. Neste mês de maio, o artista pernambucano Fernando Pinto, se estivesse vivo, completaria 75 anos. Você não sabe de quem eu estou falando? Então deixa que a coluna Invasão de hoje o apresente. Quando falamos em tropicalismo, pensamos logo em Caetano, Gil, Tom Zé, Mutantes, Hélio Oiticica, entre outros. Mas poucos se lembram de um artista que levou esse estilo genuinamente brasileiro ao maior espetáculo da Terra. Durante os anos 70, quando artistas formados pela Escola de Belas Artes, como Fernando Pamplona, Joãozinho 30 e Arlindo Rodrigues, ditavam os moldes estéticos dos desfiles de escolas de samba, um jovem pernambucano trouxe como novidade a mistura de elementos da natureza, da cultura indígena e nordestina, com o tropicalismo, e defendia a relevância cultural dos desfiles de carnaval. A escola de samba continua sendo o maior acontecimento artístico, popular, folclórico brasileiro, sei lá, teatral, sabe? Eu acho uma coisa muito importantíssima. E se ela se modificou para um determinado lado, que determinada facção não gosta, é problema dessa facção, porque a escola de samba é uma coisa viva. Esse artista era Fernando Pinto. Nascido em 6 de maio de 1945 no Recife, viajou para o Rio de Janeiro em 1969, onde trabalhou no teatro como coreógrafo, cenógrafo e figurinista em espetáculos famosos como os Giz Croquetes. Também atuou como diretor e figurinista de artistas como Ney Matogrosso e do grupo As Frenéticas. Fernando Pinto levou as experiências do palco para o carnaval. Em 1971, ele estreou como carnavalesco no Império Serrano. No ano seguinte, na mesma escola, conquistou o primeiro título da carreira, exaltando o maior símbolo tipo exportação do nosso tropicalismo, Carmen Miranda, com o desfile no melhor estilo teatro de revista. Na virada dos anos 80, mudou de verde e branco e assumiu a recém-campeã Mocidade Independente de Padre Miguel, onde alcançou maior projeção. Dentre tantos desfiles, destacamos 3 obras emblemáticas. Em 1983, trouxe o enredo Como Era Verde Meu Xingu, uma crítica pertinente e ainda atual à exploração das terras indígenas. Apesar dos gritos de já ganhou, a Mocidade amargou um distante 6º lugar. Mas a injustiça foi desfeita em 1985, quando Fernando Pinto imaginou como seria o carnaval lá em 2001, com astronautas patrióticos, baianas e mulatas siderais
enormes planetas e naves espaciais em plena manhã de carnaval. Naquele ano, o carnavalesco levou a estrela de Padre Miguel a brilhar mais do que as outras escolas e a conquistar um título inesquecível. 2 anos depois, os devaneios do artista nos levavam à cidade de Tupinicópolis, enredo que imaginava uma metrópole moderna habitada por índios, aliando elementos de uma cidade grande com aspectos da floresta, em um verdadeiro show de criatividade em plenos anos 80. Essa foi a despedida de Fernando Pinto da apoteose. Em novembro do mesmo ano, o artista foi vítima de um acidente fatal na Avenida Brasil. Aos 42 anos, ele virava uma estrela na mais artística constelação. Não esteve vivo para assistir a sua última criação, Beijinho, Beijinho, Bye Bye Brasil, em 1988. Em 2014, a mesma mocidade prestava uma linda homenagem ao estado de origem do artista. Como gostaríamos que nesses tempos sombrios, Fernando recriasse o mundo com toques de loucura à brasileira. Está chegando ao fim mais uma edição do Jornal da Quarentena, que pode ser vista por você, pelos seus parentes e amigos lá no canal da Faculdade Pinheiro Guimarães no YouTube. Obrigado pela sua companhia, fiquem todos em paz, dentro de casa e até a próxima.